Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que vai estar aqui com a gente em mais uma live hoje falando sobre a nutrição e o cérebro. Alimentos que fazem bem para o cérebro, qual a importância, qual a importância de uma boa alimentação. Eu vou chamar aqui agora a Renata Buzini, que vai acompanhar a gente e contar todos. Convidei ela. Vamos ver. Isso. Oi, Tudo bem? tudo, tá me ouvindo bem? Maravilha, tô te ouvindo bem. Muito bom estar com você. Então tá bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, Renata, mas me conta, eu tô tentando conectar aqui o fone de ouvido. Desculpa, deu. Vai conectando. Oi, só. Renata? Ih, tá, congelou. Oi, tudo bem? Aqui, deu uma Congelou. travadinha. Eu não vou nem conectar, vou sem fone de ouvido mesmo. Mas o que eu estava falando na hora que congelou, não sei se algumas pessoas acompanharam, é que a alimentação, né, é um tema muito importante porque é o nosso dia a dia. Todo mundo precisa comer e o impacto da alimentação na vida, na qualidade assim do nosso funcionamento, do humor. Eu tenho muitos pacientes com queixas associadas assim, sintomas intestinais, estomacais. E fala pra gente aí qual que é o segredo aí de uma boa alimentação e de uma alimentação que ajude o nosso cérebro a funcionar melhor. Pois é um assunto muito especulado, assim, né? E é tão gostoso falar sobre isso, porque a minha escolha em fazer nutrição, assim, ela veio por dois caminhos. O primeiro caminho foi porque eu sempre gostei muito da culinária, a minha avó cozinhava muito, a minha mãe cozinha muito bem, e eu sempre gostei muito de entender, então, qual a função desse alimento no nosso organismo, né? E por um outro lado, eu acho tão mágico, e assim, é o meu maior trabalho, Júlia, assim, no dia a dia, quando eu falo com cada paciente, é fazer as pessoas entenderem que a nossa alimentação, ela é a base do nosso envelhecimento saudável. Porque todo mundo fala muito em expectativa de vida, todo mundo fala muito em no amanhã, no amanhã, no amanhã. Tá bom, mas como é que você vai estar quando você envelhecer? Né? Uhum. Assim, e aí me dava sempre um pouquinho de angústia, olha lá, a angústia aparecendo, quando eu pensava que eu não quero envelhecer doente, eu não quero envelhecer numa cama, eu quero envelhecer num navio viajando com um monte de amiga velha igual eu. Mas eu quero poder descansar, né? E aí a gente pensa que assim, o segredo, Julie, é a alimentação englobada em diversos pontos dessa alimentação. Porque aí a gente tem, e aí acho que é uma coisa legal da gente destrinchar ao longo aqui desse nosso bate-papo, é assim, a gente tem uma alimentação que afeta o intestino, a gente tem uma alimentação que afeta o cérebro, a gente tem uma alimentação que afeta a nossa parte emocional, e elas vêm por cadeias totalmente distintas. Uhum. Então não Uhum. existe um segredo único. Existe Uhum. uma mudança de chave mesmo, de mindset, de alimentação, de como você quer viver. Porque se você quer viver bem, precisa mudar essa chavinha. Uhum. Então, mas aí essa mudança, né, para a gente tentar entender assim, é fazer dieta, é fazer jejum, é tipo o quanto que as pessoas vão precisar, entre aspas, se sacrificar ou não para ter isso que a gente chama de uma alimentação saudável. Tipo, é possível no dia a dia de corre-corre?
Olha, Julie, é possível num dia a dia de corre-corre. Eu gosto muito de trabalhar de uma forma extremamente individualizada. E para cada paciente a gente acaba destrinchando ali um caminho e uma forma de alimentação. O que eu falo muito, assim, que é algo que eu gostaria que todo mundo anotasse na porta da geladeira, que é onde eu fico, sabe? Na vida das pessoas, eu fico na porta da geladeira. Tem gente que fica na cabeceira da cama, tem gente que fica dentro do closet, eu fico na porta da geladeira na maioria das vezes. Então, assim, o que acontece? Escrever que para grandes mudanças, você precisa de pequenas atitudes diárias. Então, o primeiro ponto, pensando em alimentação, é assim, não adianta, por exemplo, você me ouvir falando aqui sobre quais são os alimentos, eu quero abordar com vocês alimentos, eu quero falar o nome do alimento, a quantidade que você precisa comer, como você precisa comer, eu quero falar tudo isso. Mas não adianta nada você aprender isso aqui hoje e não aplicar. E quando eu digo aplicar, não é fazer hoje, amanhã e uma semana e largou. Todos os dias, todas as semanas, porque existe um combo de alimentos, pensando nessa saúde mental, cerebral, existe um combo de alimentos que ele é bem específico. Se você consumi-los diariamente ou semanalmente, que alguns são por semana, pronto, mas aí é para sempre. Então essa é a primeira coisa, é você repetir constantemente o acerto em relação a esses alimentos. Você falou um pouquinho, aí eu quero abordar um pouquinho dos alimentos, mas você falou um pouquinho, você falou a palavra jejum, né? E posso falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Ó, sabe que eu falo pra caramba, se estiver falando muito, você me corta, hein? Não, não, tranquilo. Hoje a tarde é sua. Porque assim, ó, eu não sei se você consegue ver benefícios nos pacientes quando a gente fala de jejum, mas existem várias formas de você entender esse jejum, né? E aí a principal maneira da gente entender esse jejum é o jejum, quando feito pelo paciente, ele precisa ser feito por um paciente apto a fazer o jejum. Um paciente que não tenha tantos gatilhos emocionais, um paciente que não tenha tanta relação afetiva com o alimento, porque senão ele sofre. E se ele sofre, ele destrói todas as substâncias positivas que ele poderia estar gerando em um jejum. Então, Não é só isso. O que eu vejo em muitos pacientes é que eles fazem o jejum como uma forma de compensar alguma culpa por ter ou comido alguma coisa classificada como errada, ou porque tem um evento e aí quer secar, sabe? Então, que são questões distorcidas, né? Talvez da proposta da alimentação, desse combo de alimentação e do próprio jejum como uma estratégia, né? Então, acho que isso é um ponto muito importante quando a gente pensa em hábitos, né? E poder sair ou não desse hábito, quanto isso de fato impacta tudo que foi construído, né? E acho que deve ter também o combo de alimentos assim que tem que ser evitado de qualquer forma, né? Ou então, assim, vamos lá, de qualquer forma, assim, se eu comer um dia no ano, não é isso que vai talvez te matar, né? Mas, né, eu tentar desmistificar um pouco essa questão dos alimentos, que nem, por exemplo, as nozes ou as castanhas, né? É saudável, mas adianta eu substituir a minha refeição por nozes? Meu almoço, por exemplo? Então, acho que isso é um ponto muito importante, não só o tipo do alimento que é saudável, mas essa relação com o alimento, né? Você falou uma coisa que eu acho super importante, que é o comer emocional, que as pessoas não conseguem, às vezes, entender ou enxergar isso antes que a gente aborde especificamente. Se você quiser trazer essa temática também. Quero, então. Pensando no jejum, ele tem que ser feito de uma forma estratégica. Então, a primeira estratégia do jejum, vamos falar um pouquinho do jejum, então. A primeira questão do jejum é incentivar que as pessoas certas façam o jejum e não incentivar as pessoas erradas a fazerem o jejum. Porque se essa pessoa que não serve para o jejum, a gente tem 300 caminhos na nutrição. A gente tem um monte de linha de tratamento, a gente tem um monte de pesquisa. Então, assim, se aquela pessoa ela não vai afetivamente se dar bem com o jejum, ela não deve fazer. Para quem faz jejum, existe uma coisa muito importante que é entender
que quando você vai entrar no jejum, a sua última refeição ela é fundamental, a qualidade da sua última refeição. O tempo de jejum ele é fundamental e a volta para a alimentação também é fundamental. Então, por que a gente está falando em jejum para quem está chegando agora? A gente está falando no jejum porque existem várias pesquisas, ainda pequenininhas, ainda com uma população restrita, que dá indícios de que o jejum ele traz benefícios para a nossa saúde, para a promoção da saúde no geral. De fato, sim, a gente tem visto que para algumas pessoas o jejum é legal, porém a gente está falando de uma palavra que é o sobrenome do jejum, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele tem que ser intermitente, ou seja, você faz o jejum, você fica sem fazer o jejum por alguns dias, depois você faz novamente. Então, eu sempre recomendo para aquelas pessoas aptas a fazerem jejum, que elas façam uma vez por semana o jejum. O jejum não é todo dia, nem para fazer compensação de ingestão excessiva de alimento. Não serve, porque não funciona. O impacto que tem não é positivo. Então, vai fazer o jejum, a refeição antes do jejum, ela é importante. Faz o jejum, tempo. Geralmente, o melhor jejum para se fazer é em torno de 12 a 16 horas de jejum. E a primeira refeição na saída desse jejum, ela é fundamental para a gente ter essa estratégia 100% trazendo benefício, porque senão você já estraga ali. Você passou 16 horas passando fome para nada. Porque você saiu do jejum de uma forma incorreta e você já intoxicou tudo que você acabou desintoxicando durante o jejum. Então, o jejum ele deve ser feito por pessoas específicas. E quando você fala de pessoas aptas para fazer o jejum, acho que tem diversos fatores a considerar. Primeiro, esse ponto, né, da relação emocional com a comida, da compensação que as pessoas fazem, mas também um funcionamento fisiológico. Vou te dar um exemplo. Eu tenho pressão baixa. Assim, se eu pulo, sei lá, o café da manhã, que é uma das refeições mais importantes, eu vou quase desmaiar, assim, eu já desmaiei de fato muitas vezes na minha vida, tal. Enfim, questão de pressão baixa mesmo, quando eu faço atividade física melhora todo o mecanismo aqui, né? E tenho certeza que eu posso usar a alimentação para melhorar esse aspecto, né, do meu funcionamento, da minha autorregulação. Mas eu não me sinto como uma pessoa, tipo, nem afim de fazer jejum, Sim, né, talvez. Sim. Então, assim, como que seria essa pessoa que você fala apta, ou esse perfil de pessoa para fazer jejum? Então, esse perfil de pessoa para fazer o jejum são as pessoas que elas não possuem patologias muito específicas. Então, por exemplo, diabéticos são pessoas que são favoráveis para o jejum, hipertensos nem tanto, pessoas com problemas renais não devem fazer o jejum intermitente, gestantes, mulheres que estão fazendo aleitamento materno também não. Pessoas com tendência a transtorno alimentar, então compulsividade patológica, anorexia, bulimia, não devem fazer esse jejum. E as pessoas que se sentem fragilizadas, é muito simples a gente fazer isso. Primeiro, se você tem qualquer tipo de comorbidade, qualquer doença ali associada à tua vida, você precisa consultar um profissional para ele te direcionar se você deve ou não fazer o jejum. Segundo... Eu acho que qualquer pessoa deve consultar a nutricionista antes de começar a fazer o jejum intermitente, né? Sim, sim, porque existe uma dieta para o jejum intermitente, não é só não comer, né? E aí a segunda coisa, Julie, é assim, ó, se concentre em mim. Julie, a partir de hoje você vai fazer jejum intermitente, você vai ficar sem comer por 16 horas, uma vez por semana, combinado? Se deu esse frio na barriga, cara, você já tá fora do processo do jejum. Se você falar, nossa, eu topo, quero ver qual o resultado que vai dar em mim. Aumenta a concentração, aumenta a capacidade de raciocínio, aumenta isso, aumenta aquilo, fechou, eu quero. Para mim, os benefícios são maiores do que o frio na barriga e a angústia de fazer. Pronto, você tá dentro do hall de aptidão pro jejum. E talvez usar o jejum para essas coisas que você sinalizou, né? Tipo, melhora de funcionamento, melhora de performance. E não, por exemplo, eu quero emagrecer 2 quilos para uma festa. Na realidade, a gente só consegue emagrecer
com jejum se a gente faz o jejum contínuo. Jejum contínuo não é uma palavra que eu uso no meu consultório e não trabalho com isso, porque isso é um absurdo. Então, o jejum intermitente é uma vez por semana. Você não vai emagrecer nunca 2 quilos num dia para você ir para uma festa. Você vai... O que acontece com o jejum, né? Você causa um relaxamento dos seus órgãos e você causa um equilíbrio interno pela não entrada do alimento. O teu corpo, ele começa a promover uma... Vou falar assim, não vou falar nada muito científico, porque eu quero que quem esteja aqui assistindo a gente entenda o que a gente está falando, que acho que é o mais gostoso, né? Então, a gente tem um equilíbrio no nosso metabolismo que ele aprende a se adaptar como se a gente estivesse fazendo um yoga e a gente estivesse voltando para o nosso interior e se concentrando em tudo que acontece com a gente. O jejum, ele faz isso lá dentro de verdade com seus órgãos, né? Então, ele faz com que você faça um relaxamento dos órgãos, o seu corpo começa a aprender a modular-se sozinho e isso causa um extremo benefício de aumento de capacidade de concentração, de raciocínio, diminui... A Sol está perguntando do diabetes. Sim, Sol, quando é não insulino dependente, traz muito benefício para essa resistência à insulina, para quem é diabético, fazer o jejum uma vez por semana. Então é interessante, mas você precisa fazer acompanhado. Não tem como caminhar nisso daí sozinho, porque para errar é uma passada. Certo. Legal, acho que o tema do jejum foi muito interessante. E que tal se a gente falar um pouco do tema do comer emocional? Então, pois é, porque acho que está muito aliado, né? O comer emocional, eu brinco que assim, se a gente for pensar, a gente tem ali, de fato, aquele jargão de uma via de mão dupla, né? Porque a gente pode comer emocionalmente, porque eu tenho uma emoção que já faz parte de mim, que não está muito bem equilibrada, e isso me faz comer. Só que depende daquilo que eu como, isso piora muito o meu estado emocional. Então, a relação das pessoas com o alimento é uma historinha legal de contar. Você sabe um pouquinho dessa história, pensando principalmente em relação ao açúcar? Lá antigamente, né, quando a gente se via, eu estou pensando assim, na comida como uma válvula de escape, né? Quando a gente se via antigamente lá na era paleontológica lá, quando a gente se via em um momento de perigo, o seu corpo, ele liberava energia extra, ele fazia ali você ter energia extra para você conseguir sair correndo ali daquele predador, né? Hoje em dia, existe uma questão tão importante que o nosso mecanismo de defesa, ele existe. Só que a gente não sai correndo do predador. A gente fica na frente do computador devorando o leão da tela. Ou a gente fica num telefone resolvendo um problema diante de uma questão de trabalho ou de um cunho social. A gente não sai correndo, a gente não faz o gasto verdadeiro da energia, né? Então, muitas vezes, a gente está numa situação se sentindo em uma necessidade de fuga e a gente não tem para onde fugir fisicamente. E aí a gente faz uma fuga pelo alimento. Porque o alimento, ele vai trazer a sensação de prazer e bem-estar que aquela pessoa está precisando naquele momento. Mas, pelo gatilho metabólico, aquela pessoa ela vai ter o prazer momentâneo de comer. Eu não sei se a Sol vai lembrar, tem umas meninas aqui que já aprenderam isso comigo, que eu falo, olha, não é muito bonitinho de falar, mas presta atenção numa coisa que é importante. Comeu, passou pela boca, virou cocô. Então, se você não deixar aquele alimento na boca por um tempo e desfrutar o máximo possível dele, e você já engolir, virou cocô, que adiantou? Que adiantou você ingerir aquela caloria? Não adiantou de nada, vai lá, vai sair, vai lá embora. Então, é importante a gente entender que o comer emocional... sabia que a Sol não vai esquecer disso. O comer emocional... Ninguém mais vai esquecer, né? Ninguém mais vai esquecer. O comer emocional, ele faz com que você procure um alimento. Geralmente, Julie, esse alimento, ele é um alimento rico em carboidrato. Porque a nossa principal fonte de energia é o carboidrato.
é a mais Uhum. rápida de ser utilizada pelo nosso corpo, né? Então, o corpo, nesse mecanismo, ele já pede um carboidrato. Quando a gente pensa que você está aqui desmaiando, o que que vão colocar na tua boca? Um pão ou um chocolate? Para você É o rapidamente se resgatar. pão, O que que vai subir mais rápido a sua energia, o pão ou um o chocolate? chocolate. Não, a Chocolate. energia vai se começar pelo Energia. chocolate. Pensa em energia primária. Então a gente tem que pensar assim: nossa, tô com um problema aqui, tô numa situação de perigo, tô estressada com alguma coisa e o corpo tem essa sensação de perigo. Ele vai buscar um carboidrato. Se você está muito estressado, ou se já é uma questão sua lá da parte do sistema límbico, lá da sua memória, um doce ele vai lá para o doce. Então, ele vai para uma bala, para um refrigerante, para um açúcar qualquer, para te fazer resgatar rapidamente aí dessa questão da necessidade de uma energia de prontidão. Só que aí o Uhum. corpo, num mecanismo de liberação hormonal, te dá essa energia, você tem o prazer bucal, só que ele libera dois hormônios terríveis, que são os hormônios que vão fazer com que o teu corpo crie um mecanismo de baixar essa energia. Como se o perigo tivesse passado, só que o nosso perigo não passa, gente. A gente tem vivido uma vida estressada, estressante. Uhum. E o Uhum. perigo não passa. E aí o que acontece? O teu corpo baixa o nível de açúcar do sangue pelo mecanismo de liberação hormonal. E aí você sente aquela frustração e aquela depressão junto da culpa de ter comido. E aí você entra num Uhum. ciclo, porque aí você tá desgastada emocionalmente, desgastada fisicamente, você vai buscar mais um carboidrato. Isso acontece de novo, você vai buscar mais um carboidrato. E esse looping não para. Uhum. 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 É muito similar ao vício da cocaína, né? O açúcar, foi feito um estudo que mostra que o açúcar, tem até uma imagem que tem uma moça cheirando assim, é um açúcar. Então, uma imagem de uma pessoa utilizando o açúcar e o mecanismo metabólico é muito parecido com o da cocaína. Uhum, uhum, uhum. É muito interessante, né? Porque se a gente pensar, hoje, no caso da alimentação de crianças e de bebês, já tem uma onda mais forte de você fazer uma alimentação sem açúcar até os 2 anos e tal. Falo isso porque eu tô com a minha filha com 1 ano e 10 meses aí, a pediatra, todo mundo orienta nesse sentido, né? Mas como. E nem todas as pessoas levam isso a sério, é claro, né? Mas como antes isso era. O açúcar era visto como uma forma até de expressão de carinho, né? Então os avós, né? Vem aqui que eu vou fazer um bolinho para você. Ou então, olha que sorvete gostosinho, vou te dar um chocolate se você for um bom menino. Então, além da questão fisiológica, né, do açúcar, tem o afeto, né, do aconchego mesmo das memórias que você foi estabelecendo na infância. Então é uma bola de neve realmente essa questão da alimentação e da emoção, né, que é intrínseca, não tem como, assim, eu não sei se tem dentro aí da sua perspectiva, né, como nutricionista, mas a minha perspectiva como psicóloga é que é muito difícil você comer e não se envolver na emoção daquela comida, no sentido assim, você janta com amigos, é muito mais legal do que você jantar sozinho, você faz, tipo, comida para receber as pessoas. Desculpa, me engasguei também, né? Então, tipo, o quanto comer evoca emoções inevitavelmente, né? E o quanto você comer sem prestar atenção nisso, que é que nem você falou, come e sente a comida, né? Se você comer mecânico só para botar para dentro, você come rapidamente, não mastiga direito, não se sente saciado, e aí continua querendo comer mais alguma coisa, mesmo que seja um alimento, vamos dizer, saudável. É, a gente tem, e aí assim, a gente tem, é uma coisa muito legal, assim, a gente tem os dois extremos, sabe, Julie? Eu tenho um problema super grande com diversos pacientes, eu digo um problema, porque muitos problemas têm solução, né? É uma palavra pesada, mas é uma questão problemática hoje. A gente fala de
pandemia, epidemias, eu digo que eu estou vivendo uma epidemia de pessoas pós-pandemia que hoje se alimentam de uma forma completamente displicente ao longo do dia. Isso é uma coisa muito complicada, porque as pessoas, ao invés de fato prestarem atenção no que comem, as pessoas comem num automático absurdo, e mesmo quando vão comer o docinho, etc., comem ou com uma sensação de culpa enorme, que enfia o bombom inteiro para dentro da boca, ou come sem prestar atenção e já engole. Então, cara, se vai comer, come com prazer, come com atenção, olha para aquilo que você está comendo. E existem essas mesmas pessoas que comem de uma forma displicente ao longo do dia, até a diminuição de nutrientes é menor, Julia, é absurdo, assim. E essas mesmas pessoas... de nutrientes, você quer dizer? A absorção dos nutrientes. E aí, o que acontece? Elas comem de forma displicente ao longo do dia, se sentem vazias porque não prestaram atenção, não desfrutaram daquele prazer do alimento. E quando chega a noite, elas vão buscar o quê? Prazer. Mas é prazer double extra X. Entendeu? Então elas vão lá para o aplicativo porque elas querem um baita sabor naquele alimento. E aí que a gente tem os problemas, sabe? E aí, só aproveitando o gancho do que você falou, que é muito legal, assim... E se eu pudesse também, mais uma vez, abrir a cabecinha das pessoas e colocar essa informação, fazer aquele input bonito, vamos lá. A gente tem uma questão aí de uma nova geração vindo, com esse cuidado da ingestão do açúcar, fazendo a inserção do açúcar, né, o mais a longo prazo possível, então após os 2 anos, isso é muito bacana. Mas existe uma coisa que, assim, o que é complicado de tudo isso, pensando nas crianças que já não têm mais os 2 anos, que até os 2 anos o fato é esse, gente, a gente precisa preservar a microbiota intestinal, a gente precisa preservar as papilas gustativas. Tem uma série de motivos muito positivos para a gente não dar açúcar para as crianças com menos de 2 anos. E aí eu não estou falando também só do açúcar, Julia, são dos industrializados. Né? Os industrializados são alimentos que não devem ser oferecidos para as crianças com menos de 2 anos. Então, o mais natural possível é melhor. Porém, para aquelas crianças que já estão maiorzinhas, o problema da ingestão de doces, por exemplo, é que a gente está cercado hoje por uma vida social absurda. Então, por exemplo, a criança foi lá tomar vacina, ganha um docinho. A criança... Eita, a sua voz desapareceu. Voltou? Voltou. Então, vai tomar vacina, ganha um docinho. Vai visitar a avó, ganha um docinho. Vai na festa do amiguinho, ganha um docinho da festa. E a lembrancinha é uma caixa com vaquinhas de docinhos. E aí, chegou no final do dia, a mãe está ocupada ou quer bonificar aquela criança, fazer aquele reforço teoricamente positivo, dá um docinho. Então, antigamente... As crianças, elas tinham acesso ao doce, até por uma questão de custo, no bolinho da avó ou num docinho de uma festa esporádica. Mas hoje, veja agora, a gente tem agora Halloween, a gente vai ter Copa, que vai envolver muitas coisas, as pessoas começaram a socializar de novo. Então, a gente não para de ter motivos para enfiar açúcar nessas crianças. E isso me dá uma angústia muito grande, porque, infelizmente, essas crianças que estão sendo expostas ao açúcar agora dessa forma, são crianças que vão ter, muito provavelmente, problema de comportamento alimentar quando viverem esse estresse que a gente vive do dia a dia. Elas vão se afundar doce. Agora, tem muita criança já estressada, né? Isso é terrível. Muita. Mas essa sensação de fuga e de mega estresse que o adulto vive, que infelizmente algumas crianças também passam por isso, né? As escolas estão sendo cobradas, os pais cobram as crianças, precisa sempre estar em destaque ou em primeiro lugar, ou ser melhor do que alguém. É uma disputa hoje que está insana, né? Muito, nossa. É muito estressante. Mas, bem, já falamos de 2 temáticas importantes, jejum e comer emocional. Mas o ponto principal é, então, o que comer, né? Como que eu posso
é ter uma alimentação saudável pro meu cérebro, né? Aqui a gente não está falando de dieta, tem pessoas que precisam de mudar a alimentação para emagrecimento, a gente não está com esse foco específico individual. Mas de modo geral, assim, o que eu posso fazer no meu dia a dia para ajudar o meu cérebro a funcionar melhor? E acho que um tema associado a isso é o tal da neuroinflamação causada pelos alimentos, né? Isso. Então, é muito gostoso falar sobre isso. Eu separei aqui, fiz até uma listinha para não esquecer de nada. Eu separei aqui uma lista, porque é muito legal. Eu separei uma lista, assim, dos alimentos mais fáceis de serem inseridos, porque uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar da aplicabilidade. Não adianta a gente vir com uma coisa megaloblástica aqui que fala, ai, olha, você pega, fica na cozinha por 5 horas, não dá, né? Então vamos pensar o seguinte, ó, e até porque aí vai estressar mais ainda esse cérebro, não dá para ser assim. Então vamos pensar, ó, o primeiro item que eu acho que é muito interessante da gente utilizar e é o chá verde. O chá verde, ele tem cafeína. Então, o chá verde, ele tem 3 coisas importantes para a gente falar sobre ele, tá? Primeiro é que, por ele ter cafeína, ele aumenta nosso poder de concentração, ele aumenta nosso poder de raciocínio, ele tem uma cafeína natural da Camellia sinensis, que é a erva do chá verde. Então, ela aumenta o poder os níveis de serotonina no nosso cérebro, e isso é muito importante. Porque está aumentando a serotonina não por causa do açúcar ou por causa de um alimento ultra processado. Está aumentando por causa de um alimento muito bacana, que é um chá. Aí, não entrando muito em termos específicos, mas, por exemplo, existe uma substância que chama L-teanina, que também tem lá no chá verde, que ele aumenta os neurotransmissores, principalmente o GABA, que é extremamente importante para a saúde do nosso cérebro, né? Da nossa saúde mental, aí pensando nisso. Ele contribui para o relaxamento do corpo. Então, ao mesmo tempo que tem cafeína e faz com que você fique alerta, ele não deixa você tenso, ele consegue te promover um relaxamento. Tanto que os orientais tomam o chá verde, não é na canequinha, eles tomam o chá verde abraçando a canequinha e sentindo aquele calor e aquele acolhimento do chá. Isso é muito importante. E aí... Tem algum horário assim, que seria mais indicado? Toma ao longo do dia? Tipo, aquelas pessoas exageradas, faz 1 litro e fica tomando que nem água, como é? Na realidade, o chá verde você pode tomar de 2 a 3 xícaras por dia. Eu recomendo que as pessoas não tomem chás a partir das 17, 18 horas, por causa do ciclo circadiano. Então, a não ser que seja um chá muito calmante mesmo. Mas o chá verde, por exemplo, até às 17 é bacana. Então, sempre recomendo tomar uma xícara, não é caneca. Então, uma xícara do chá logo pela manhã. Vale a pena você tomar uma xícara desse chá no meio da manhã e uma xícara desse chá um pouquinho depois do almoço, umas 2 horas após o almoço. É super bacana porque ele também potencializa a absorção dos nutrientes do seu almoço. O chá verde é importante, Julie, só lembrar que a erva do chá verde, ela tem um jeitinho de ser feita. É na água quente, você coloca mais ou menos uma colher de sopa dessa erva, deixa ela na água quente por 3 a 5 minutos. Se passa de 5 minutos, ele amarga o chá. Por isso que muita gente fala, nossa, mas esse chá verde é amargo. Não é. Se você deixa em 3 a 5 minutos a infusão e tira a erva e toma na hora, super dá certo. Então tem aqueles boleadores hoje de chá, de metaizinhos, aí você coloca a erva lá dentro, dá super certo, dá pra você fazer onde você tiver. E tem que ser o chá da erva, não pode ser aquele de saquinho. Então, dependendo da marca, pode ser o de sachê, que ele é prático, né? Só precisa se certificar de que é a Camellia sinensis, que é a erva mesmo do chá verde, sem nenhum blend, sem nenhuma mistura além disso. Ah, tá. Aí pensando ainda nessa parte oriental, vamos falar do segundo alimento? Vamos. Salmão. Gostoso, caro, porém gostoso. Então a gente tem que pensar assim, o salmão de fato, né? Os peixes aqui no Brasil, eles... acho que no mundo inteiro, mas é caro.
mas ele é uma excelente fonte de ômega 3. O ômega 3, ele é fundamental para nutrir as células do cérebro e para fazer o papel anti-inflamatório. É muito importante. Existe não entrando em questões científicas, né, mas a Julie pode explicar melhor do que eu. Existe uma barreira no nosso sistema que quando ela fica mais permeável e os alimentos mais tóxicos invadem essa membrana do cérebro, intoxica e inflama o nosso cérebro. E aí os alimentos eles vêm para desinflamar. E o ômega 3, principalmente o provindo do salmão, porque do salmão especificamente é o melhor, vale muito a pena fazer o consumo. A gente recomenda que o consumo do salmão aconteça 3 vezes por semana. Além disso, a suplementação com ômega também é muito bem-vinda. Existe uma coisa importante que é assim, a qualidade desse ômega, Julie. Não dá para ser qualquer ômega, comprar o ômega mais barato da farmácia, que não necessariamente ele vai ser bom. Mas existe hoje uma marca que ela tem um óleo de salmão de garrafinha e você toma uma colher de sopa. Ele tem saborzinho de limão, ele é delicioso. A gente fez degustação. Faz mais ou menos uns 6 meses que a gente fez degustação desse produto, mas ele é o melhor óleo de salmão, o melhor anti-inflamatório para o nosso corpo, além dos que já existem encapsulados, tá? Ah, que legal, boa dica. Depois, quando a gente terminar a live, deixa nos comentários Vou do deixar. Instagram. Vou deixar. Isso. E aí a gente pede para a Josi, se você quiser compartilhar a live no seu Instagram também. Eu vou colocar, é um óleo de salmão líquido, tá? Super puro, isso é muito bacana. Sim, a chá verde, gostoso de tomar um chazinho. Agora vem... Renata. Tô aqui. Tinha congelado. E agora a gente vai falar de um outro elemento, o terceiro elemento, que é o chocolate. Olha que bacana! Quem pensou que eu ia proibir de comer chocolate aqui? O chocolate, pensando no chocolate preto, no chocolate amargo, ele tem as substâncias que chamam flavonoides e tem as epicatequinas, que são substâncias super importantes. Além de também terem o poder anti-inflamatório, elas diminuem o envelhecimento celular. Mas tem que ser o chocolate amargo ou pode ser o meio amargo? Pode ser o meio amargo. O que é super, hiper, mega importante da gente entender é que quando você for comprar um chocolate, a gente precisa entender que esse chocolate, nos ingredientes dele, a maior parte tem que ser do cacau, propriamente dito, e não da manteiga, do aromatizante, do espessante, emulsificante, porque aí já não é um chocolate, né? Aí já é um ultraprocessado que chama barra de chocolate. Então, o ideal é você tentar comprar chocolate. As marcas mais caras são essas que têm os chocolates mais puros. É bom porque assim você não compra muito e não come muito. E aí, o que é legal é que esse chocolate, além dele diminuir o envelhecimento celular, ele tem uma coisa que chama triptofano, que é o que causa a sensação de prazer e bem-estar. Então, a gente consegue consumir esse chocolate, deixando na boca, aproveitando o sabor dele, bem gostoso, e despertando, assim, esse triptofano dentro do nosso organismo, aumentando a sensação de prazer e bem-estar. Pode ser o mais de 50%, já é legal, para quem me perguntou aqui. E aí, tem uma quantidade, Julie, de 25 a 30 gramas desse chocolate. Um quadradinho, 2. Aí tem uma dica, tá? Vou colocar a dica que eu falo para os meus pacientes. Existe um tabletinho desses chocolates amargos que ele é bem fininho, parece uma moedinha, não é o da moedinha, gente, pelo amor de Deus, o da moedinha é ruim. Então é um tabletinho, ele tem 5 gramas de chocolatinho em cada tabletinho. Então, se você às vezes sente necessidade de comer mais vezes ao dia, compra esses de 5 gramas e aí você pode comer, por exemplo, 2... Voltou? Voltou. O telefone tocou. Peraí, deixa eu só te colocar no não perturbe. Será que eu posso fazer isso na live? Posso, né? Pode.
Não perturbe, porque aí não Você fica pode sem áudio, né? tudo. Hoje a live é sua. Pronto, eu fiquei com medo de mutar. Bom, então Não. você pode pegar os tabletinhos de 5 gramas ou os tabletinhos de 10 gramas e você pode dividir isso ao longo do seu dia. Ou para quem tem uma sensação da noite, chegar cansado, estressado e precisar de um acolhimento, deixa esses 30 gramas para comer toda a noite. Porque Ah, se nossa, você eu comer ao longo do sempre dia, essa à noite. é importantão, Júlio, porque se você comer ao longo do dia e chegar à noite e você tiver esse gatilho do cansaço, de te dar o rebote de querer comer, você vai partir para outro item. E aí você vai Sim. acabar tendo um extra calórico no seu dia. Então, se você é Quer dessas que ver chega uma à coisa que eu noite, faço? Eu até já falei, conversei com uma paciente que é sobre a questão do estresse fisiológico, assim, do estresse mental, né? Trazendo uma necessidade fisiológica de mais energia. isso. Eu ponho a minha filha para dormir umas 9, 9h30. Aí, inevitavelmente, você dá aquela cochiladinha. Aí eu acordo e às vezes eu tenho relatório para terminar. E Hum. aí, se eu acordei, eu tenho que voltar. E aí, quando eu queria, meu cérebro já estava meio dormindo. E aí, às vezes, eu acabo comendo nesse horário, 10 da noite. É Ainda vou fazer alguma ótimo. coisa, sei lá, até às 11 horas. Por ele não ser rico em açúcar e sim rico em cacau, é super válido. Pode consumir sem problema algum, tá? Eu tenho usado, no caso, castanha, né? Aí eu como a castanha com ameixa seca, mas assim, não consigo comer um tantinho. Eu como bastante nesse horário. Então, Mas se a gente for pensar vou nessa fazer liberação de pergunta para minha triptofano, nutricionista preferida, né? se a gente for pensar nessa liberação de triptofano, o chocolate preto, ele traz ainda mais benefício. Sabe uma outra coisa que é bacana, que as pessoas. Porque assim, as nozes, as castanhas, elas são boas, nutricionalmente falando, mas a quantidade que você pode consumir também é de 25 a 30 gramas. Então, se você for pensar, é mais ou menos uma quantidade assim. Ó, mais ou menos assim, vai. A palma da mão, assim. Acho que até um pouquinho menos. Sabe o que é bem similar? A um copinho de café. Tá. E aí muitas pessoas passam desse volume. Então o que Passa acontece? disso fácil. Passa fácil. Então sabe uma dica que eu dou para fazer volume nesse mix? Porque aí seriam umas 2 castanhas do Pará ou umas 2 nozes, essa quantidade mais ou menos de 25 gramas inteiras, né? Você coloca no meio disso sementinha de abóbora. A semente de abóbora, ela é extremamente rica em flavonoide. Ela tem uma ação contra os radicais livres. Ela é super rica em nutriente. E ela é muito bacana, porque ela é pequenininha, então ela ajuda nesse volume sem necessariamente aumentar muito o valor calórico. Então, super vale a pena consumir. Tá, ótimo. E aí o chocolate do Padre 100% é bom? O chocolate do Padre 100%, tem que ver se é o 100% cacau ou se é o 100% sem açúcar. Eu acho que a Sol tá falando do 100%, que agora a gente tem no chocolate do Padre 3 coisas. O chocolate do Padre antigo, que é uma mistura, um blend de achocolatado com cacau e ainda tem açúcar. Tem o chocolate do Padre 50%, que é o 50% com cacau, e tem o 100% cacau. Se for o 100% Sim. cacau, sim, vale a pena consumir, mas pensando que ele é um pó, se você precisa mastigar para liberar um pouco de tensão, vale a pena tablete. E se para você só beber alguma coisa chocolatada vale a pena o em pó 100%. Show. O que mais? Então, para quem ainda está com a gente aqui, né, vamos recapitular. Primeira dica, Chá verde. segunda, A gente falou do salmão. terceiro, chocolate. Chocolate. E a quarta? A sementinha de abóbora. Ah, show! Ela entrou no meio, mas Entrou já ali. tá valendo. E a Quinta. quinta, tomate. Olha, O tomate, ele tem o licopeno, mas ele tem uma substância que chama fisetina na composição dele,
que é extremamente anti-inflamatório, muito bacana também, também combate os radicais livres. E aí tem uma questão muito importante. A associação dessas duas substâncias, sabe o que ela faz? Ajuda a prevenir o Alzheimer. Tomate. Tomate, estudos científicos mostraram, ainda que recentemente, viu? Que ele ajuda a prevenir as doenças que afetam o nosso cérebro, como, dentre elas, o Alzheimer. Então, muito legal. Só que é para consumir tomate todos os dias. Pode ser ele em pasta, pode ser ele em pedaço, pode ser ele cru, tanto faz. O licopeno, ele é um pouquinho melhor absorvido quando esse tomate está refogadinho com azeite. Então, se for cru, tem que ter azeite. E se for comer ele cozidinho, ele refogadinho com também um pouquinho de azeite. E aí o ideal são ou uma unidade de tomate, o mais vermelho melhor, ou você pode consumir 3 colheres de sopa do creme de tomate, aquele tomate que você faz mais concentrado. Eu não sei se minha tia tá aqui, mas o tomate da Tivani, gente, minha tia faz um molho de tomate que eu não sei. É um negócio de comer coisa de colher, assim, é muito italiano, muito bom. Não, passa a dica aí. Vou passar a receita do molho da Tivani. Vou fazer uma live com a Tivani para ela me ensinar a fazer esse molho. Estamos precisando. Então, o tomate todo dia é o nosso 5º alimento. Ai, que legal. Tinha uma época, um comentário sobre a semente do tomate. Tem que retirar para comer? A semente do tomate não traz benefício nutricional nenhum. Para algumas pessoas ela é indigesta, para outras, na realidade, nem tanto. Então, você pode tirar a sementinha do tomate e descartar essa sementinha do tomate. Ou, o que eu gosto muito de fazer, assim, eu gosto de tirar a polpinha do tomate e eu vou guardando para fazer uns caldos. Então, eu tenho, depois a gente pode até combinar, eu mostro isso para vocês, uns sapinhos de biloque, onde eu vou pondo as sementinhas do tomate, casquinha de cenoura, casquinha das coisas que eu vou tirando, e aí eu vou guardando tudo congelado. E quando eu for fazer um caldo de sopa, por exemplo, eu jogo tudo lá dentro. Aí fica nutritivo. Porque você não consegue tirar só a sementinha do tomate sem desperdiçar um pedaço de tomate junto, né? Então eu uso para fazer os caldos e para fazer os molhos eu uso sem a semente, gosto mais. Olha só que legal, muito, muito, muito bom. Melhor do que eu imaginava essas dicas, hein? Tem mais dica, quer? Sim, vamos aproveitar. Mas você vai falar dos alimentos que a gente precisa evitar? Vou, mas vamos falar daqueles que a gente precisa comer? Só tem mais 3. Ótimo, vamos lá. Não, tem mais 4, Levedura de cerveja, não é a cerveja. Deixa eu te falar, aquela em pó? Aquela em pó. Nossa, uma vez eu tomei isso, me deu uma taquicardia, nunca mais tomei. A levedura de cerveja em pó ou em cápsula, ela em pó, ela é meio intragávelzinha, né? Então, pode ser ela em cápsula. Ela também aumenta a qualidade do GABA. Então é importantíssimo da gente consumir, mas ela é muito rica em vitaminas do complexo B, né? Então ela acaba sendo nutritiva para aquelas pessoas que têm dificuldade de consumir carne, ela acaba sendo mais indicada ainda, mas para quem faz o consumo de carne moderado, não precisa necessariamente incluir a levedura de cerveja. Mas você acha que ela é um pouco estimulante, assim? Não. Eu não sei por que te deu batedeira. Tinha só ela? Era levedura de cerveja. Eu comprei numa casa de produtos naturais e aí ele falava para tomar, acho, 2 ou 3 cápsulas. Junto da refeição. Enfim, aí eu tomei e, nossa, foi muito desconfortável. Passei o dia inteiro, sabe quando você se sente mais acelerada, assim? Não, ela não tem o poder, assim, ela não tem cafeína, não tem nada, a não ser que na formulação dela tivesse alguma coisa associada, mas a levedura pura... Eu acho que não. Eu vou pesquisar, eu nunca tinha tido relato da levedura causando batedeira, assim. Vou testar de novo, então.
Eu vou testar também e te conto. Então, são 2 a 3 cápsulas junto de alguma refeição, tá? Tem que ser no momento que você vai fazer o almoço ou o Você jantar. pode tomar as 2 ou 3 cápsulas de uma vez ou tem que tomar ao longo do dia? Pode tomar. Eu tomaria 2 cápsulas na hora do almoço, por exemplo, que eu acho que é um bom momento para fazer a absorção, Uhum. tá? Show. Aí a gente tem um alimento que é uma judiação, sabe? Porque além dele, aqui no Brasil, ele ser bem dificinho de achar, a couve Bruxelas, couve de Bruxelas. Ela é tão nutritiva, ela é tão bacana de comer, mas poucas pessoas fazem o consumo. Ela é da família dos sulforafanos. Esses sulforafanos é tudo aquilo que tem um pouquinho de odor de pum, sabe? Hum, É assim que a gente tem que identificar, né? Vamos falar a verdade. Ela é muito benéfica para o nosso corpo, assim como o brócolis, assim como o repolho, porque eles trabalham lá na saúde da parte intestinal, aumentando ainda mais o poder de absorção desses nutrientes. Eles são os probióticos, né? Então é super importante que a gente faça o consumo. Essa couve de Bruxelas ou esses alimentos que são esses sulforafanos, eles devem ser consumidos 1 vez ao dia, todos os dias. Então, um dia você vai comer a couve de Bruxelas, outro dia o brócolis, outro dia a couve-flor e aí vai indo. entendi. Ó, a Luara fez uma pergunta, eu acho que ela está se referindo à levedura de cerveja. Ela perguntou se é antes ou depois da refeição e se tem diferença. Tem, precisa ser antes de começar a comer, não. Tem que ser depois que você já tem um pouquinho de alimento no estômago. Então pode ser no meio ou logo no finalzinho da sua refeição. Tá ótimo. Legal. E aí, como que é? É o Sulforafano. sulforafano. E aí, as categorias de alimentos desse sulforafano é só a couve de Bruxelas ou o brócolis também tá nessa Couve de categoria? Bruxelas, o brócolis, a couve-flor, o repolho. Tudo que quando a gente compra fica com aquele cheirinho quando vai cozinhar é um sulforafano. Legal. É curioso, eu não tenho assim paladar agradável quando eu como couve-flor. Eu acho muito esquisito esse negócio. A Couve-flor couve-flor, e chuchu. Nossa, chuchu, ah, eu tenho um desconforto. Mas amo brócolis, amo repolho, amo tomate. Mas o chuchu mesmo, ainda a bem couve que ele de não tá Bruxelas na você já lista. comeu? É uma pequenininha, não é? É. Já comi. Não, essa eu gosto. É legal, Agora, porque a couve de Bruxelas dá para fazer umas conservinhas, como se você fizesse picles, né? Conserva de cebola, essas coisas, dá para fazer com a couve de Bruxelas e ela super cai bem em qualquer refeição, assim. Ah, você quer comer alguma coisinha antes da refeição ali, enquanto está acabando de assar, você vai comer tipo uma saladinha. Comer um picles, sim. por exemplo, de couve de Bruxelas é uma delícia. Ai, que legal, boa dica. Ó, Tinha mais últimas um, dicas do que comer. não tinha mais um alimento aí? A Tem o couve de leite. bruxelas. Oi? Leite? Leite! E para quem tem intolerância à lactose, serve o leite sem lactose? Então, o leite, ele tem o triptofano. Então, para quem tem a intolerância, vai acabar indo lá para a questão dos chocolates sem adição do leite. Eu prefiro que você use outras vias de triptofano, que são as sementes ou o chocolate, do que vá tomando leite sem lactose. O leite sem lactose ele precisa ser indicado para algumas pessoas em específico, porque querendo ou não, ele tem a enzima lactase lá dentro. Então, você está tomando leite normal com enzima. Sim, sim, sim. Aí não adianta muito, né? Sim, que é quando, por exemplo, eu como a enzima para comer algum alimento, ele não adianta muito de fato mesmo. Mas quando eu tomo leite sem lactose, por exemplo, às vezes faço uma vitamina, alguma coisa assim, eu não sinto incômodo. Mas se eu como a enzima no alimento, assim, eu tenho um limite que eu tenho que comer muito pouco. Mas dependendo do grau que você tem de intolerância à lactose, você ficar consumindo os produtos sem lactose, existem produtos sem lactose, por meio de filtração, eles ficaram sem a lactose. Ok.
Existem produtos sem lactose que eles colocam a própria enzima lactase já no produto. Sim. Esses produtos não são muito legais de serem consumidos no dia a dia para quem tem, de fato, a intolerância à lactose. Para quem tem desconforto leve da lactose, não tem problema. Mas para quem tem a intolerância, a gente não recomenda. Eu acabo comendo queijos, essas coisas, sabe? Que é com a enzima, né? É, exatamente. Então, para quem tem a intolerância, pode não consumir, né? Mas ele tem triptofano que ajuda naquela sensação de prazer, de bem-estar, de conforto, de acolhimento. Então, também ajuda a questão do cérebro, a questão da memória. E uma outra coisa importante é que as mulheres estão deixando de consumir esse alimento, e aí o índice aí de osteoporose, osteopenia vem aumentado, e a gente precisa sempre ter um alerta aí sobre isso. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. O mel já teve uma época que eu ouvi dizer que era mais saudável que o açúcar, depois que é igual ao açúcar, porque quando você fala, né, do açúcar, a gente pensa naquele açúcar refinado. Mas tem alternativas para adoçar as coisas para quem já tem esse paladar mais adoçado, a necessidade, né, de comer uma coisa mais doce, que você possa usar, por exemplo, açúcar mascavo ou sacarose, sei lá, enfim. O que que você sugere aí nesse para Eu gosto finalizar? muito, assim, assim, eu acho que para quem tem uma questão de diabetes, por exemplo, a gente não pode fugir dos adoçantes, né? Então, hoje a gente tem aí três novos adoçantes no mercado que são muito bacanas, o xilitol, o eritritol e tem a sucralose, que é um pouquinho mais antiga. Então, para quem tem diabetes, não adianta fugir para lugar nenhum. É o uso do adoçante, ponto final. Não dá para alternar com nada mais, porque é prejudicial para o organismo. Para quem simplesmente controla a ingestão do açúcar, pensando em retirar o açúcar refinado, que de fato não é bom para a saúde, existe sim, o açúcar mascavo é uma boa escolha. E o açúcar orgânico é uma outra boa escolha. Açúcar cristal, açúcar demerara, me perdoa, e açúcar mascavo. O açúcar cristal, o açúcar orgânico, o orgânico, eu não gosto muito dele, porque assim, ele, apesar de ser orgânico, ele é refinado da mesma forma, sabe? Então, eu não vejo sentido nele. Ah, ele é orgânico, tá bom, mas ele também é refinado. Então, eu não gastaria meu dinheiro comprando um açúcar orgânico. Mas o demerara, que é o mais puro que a gente tem, e o mascavo, acho que são duas boas saídas. E o mel, quando a gente pensa no mel puro, ele é um ótimo carinha ali para adoçar. E uma coisa que eu gosto de dar de dica é usar o mel na sua porção. Por exemplo, vai fazer um bolo de banana integral, lá, com aveia, tal, bonitão. Aí, no seu pedaço de bolo daquele dia, você põe a quantidade de mel que você quer. Porque depois que ele vai lá assar ou que vai passar por algum tipo de preparação, o poder de doçura dele diminui. É muito diferente você comer um bolo feito com mel, você vai ter que pôr mel pra caramba, do que você, naquele seu pedaço, regar com a quantidade que você pode do dia. Perfeito, a gente faz a mesma coisa com sal, né? Quando vai fazer as carnes, eu não sei, tem Isso. gente que come carne, mas Ajuda no na minha prato. casa a gente não tempera a carne com sal. A gente põe a carne para grelhar e aí moe o sal, tira, Isso. moe um pouquinho, Na acabou. porção, exatamente. Na Perfeito, Júlia. Muito legal. Legal, legal. Ah, então eu já estou no caminho. Ah, Legal, nossa, foi incrível, né, Renata, estar com você aqui hoje, escutar todas essas dicas. Tenho certeza que todas as pessoas gostaram e foram acompanhando. Eu vi algumas pessoas acompanhando até o final, a Luara. Muito obrigada aí para todo mundo que acompanhou. E quem tem mais dúvidas, deixa um recadinho, um comentário lá para Renata. A live vai ficar provavelmente compartilhada no meu Instagram e no dela, então vocês podem acessar por qualquer via. Também fica no meu YouTube. Aí eu vou, se você mandar uma mensagem através do YouTube, eu acabo enviando para a Renata e ela entra em contato com vocês. Tá bom? tá bom. Então,
Tá, Renata, você quer falar mais alguma coisa? Eu Mas, quero só nossa, finalizar. eu amei. Dava para fazer mais umas 2 lives Ah, aí vamos sobre fazer, uma delícia. comentários. Eu quero agradecer também todo mundo que esteve aqui e quero só fazer um reforço, falando que, oi, Sá, linda, maravilhosa. A Sabrina, gente, ela é uma pessoa que faz você rir. Ela é uma pessoa alegre. Sabe aquelas pessoas que não são tóxicas? É a Sabrina. Quero agradecer também a ela por existir, porque é muito gostoso viver aí pertinho de pessoas como ela. Mas eu só quero fazer um adendo dizendo que você me perguntou algumas vezes sobre o que a gente deve excluir. E uma coisa que é importante, hoje em dia na nossa vida, a gente tem que excluir muitas coisas. Então, eu acho que é bacana a gente poder entender o que a gente deve incluir, que é o mais difícil do que mais difícil do que excluir. Excluir, a gente tem que excluir tanta coisa. Vamos parar de pensar na exclusão e na dieta restritiva e vamos pensar naquilo que de fato é benéfico para a gente colocar na nossa vida. Esse é o recadinho que eu queria deixar. Legal, legal. Nossa, foi incrível. Renata, muito, muito, muito Obrigada. obrigada. Adorei. Já te encaminhei alguns pacientes que eu tenho certeza que vão se beneficiar aí dessa sua abordagem. Que bom, Tá Julie, bom? obrigada. Que nossa parceria aí fique por bastante tempo para a gente fazer várias lives como essa. Com certeza, com Um beijo, certeza. pessoal. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.